Bom dia. Obrigada pelo convite para estar aqui. É um prazer enorme. Ah, o que eu vou falar aqui, eu tenho até alguns slides para me guiar, é a questão da transição energética e clima, mas que, na realidade, quando a gente está falando de transição energética, a gente está falando também de várias, né, transições que o mundo está passando, né? A gente está passando por uma transição, de certa forma, ambiental, porque cada vez mais a questão ambiental vai se tornando presente, mais restritiva. A gente vê aí em relatórios das empresas enfim, todo mundo começa a ter mais consciência e preocupação com a questão ambiental. A gente fala de transição digital, que é extremamente importante também. E quando a gente está juntando com o clima, no fundo, a gente está falando de uma transição para uma economia de baixo carbono. Para uma economia de baixo carbono e, adicionalmente, a gente está mirando também nas questões dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não é simplesmente uma transição energética, você mudar a energia, mas é você fornecer energia para o mundo todo, qualidade de vida para o mundo todo. Então, são todos esses fatores que estão aí englobados na transição energética e clima, que eu chamaria de transição para um mundo de baixo carbono. Essa figura, é claro que eu não vou entrar nesses detalhes, mas é um pouco para esclarecer, né, de que há um consenso científico atualmente. Né, à medida que os relatórios do IPCC, que o Bessman até já mencionou sobre esses relatórios, a cada ciclo a gente tem cada vez mais certeza. Né? O primeiro relatório ainda havia algum nível de incerteza, o segundo foi melhorando e cada vez mais, e esse último, né, que foi o sexto relatório, já diz que é inequívoca a participação das atividades humanas no aquecimento global. Né, isso é medido, isso é modelado, portanto, não tem muita dúvida. A questão que a gente está numa discussão e que é realmente complexa, se vocês forem ver esses gráficos daqui, que eu estou sem apontador, mas se a gente for ver toda essa gama de cenários, na realidade, eles estão representando vários padrões de desenvolvimento. Por isso que eu falo que a gente está falando de desenvolvimento e modelos de desenvolvimento. E cada um dessas linhas, que são o que a gente chama de caminhos, né, de desenvolvimento, vai resultar num determinado nível de emissão e num determinado nível de impacto. Aí tem vários impactos. O mais seguro que a gente tem como correlacionar com o aumento da concentração de carbono na atmosfera com o impacto é o aumento da temperatura. Esse é o mais fácil e simples e seguro de fazer a correlação, que é exatamente esse que está aqui. Né? Aumenta a temperatura média do planeta. Aí tem aumento do nível do mar, tem vários outros impactos decorrentes desse esquentamento, né, da Terra. Então, o que a gente percebe aí é que é preciso realmente ter uma queda muito grande. E quando a gente está discutindo aí o que é possível se suportar ainda sem uma ruptura de padrões climáticos, porque esquentando já está, a gente já sabe que vai esquentar mais, mas quando a gente coloca uma meta, né, de 2 graus, 1,5 grau no final do século, a gente está descrevendo, na realidade, um espaço de carbono que a gente ainda tem para gastar. E esse espaço de carbono ele está sendo gasto muito rapidamente. Né? A gente, ao invés de estar reduzindo as nossas emissões e gastando esse espaço, consumindo esse espaço de uma maneira consciente, de tal forma que se chegue ao final do século atingindo no máximo essa temperatura de 2 graus, isso faz com que a gente tenha um problema muito, muito grave e que muitos apostam que a tecnologia resolve. A tecnologia resolve no questão de mitigação, a gente pode realmente reduzir bastante as nossas emissões usando tecnologia, e também para adaptação. Só que essa forma de pensar, seja usando tecnologia para mitigação ou adaptação, ela provoca o que a gente está
discutindo algo que não é justo, né? Quando a gente fala de transição energética, teve também que falar de transição justa. Transição justa, ela é um aspecto essencial, significa, em linhas gerais, que ninguém fica para trás, né? A transição justa implica que todos tenham acesso à energia, por exemplo. Né? O aumento do consumo de energia ele é inevitável, porque há um aumento populacional, há um aumento de nível de renda, que é o que a gente espera, e tem uma população enorme no mundo que está chegando e que já está, que não tem acesso ainda à energia, não tem níveis de consumo compatível com uma boa qualidade de vida. Portanto, o aumento de energia, aumento da oferta de energia é necessário. Né? Então, tudo isso torna uma discussão também de justiça. Né? E também uma outra questão, que é muito importante, que o impacto, os impactos da mudança climática vão atingir, e atingem muito mais aqueles que nem contribuem com isso. Né? Grupos mais vulneráveis não só não contribuíram, como não têm capacidade de se adaptar. Né, atinge mais aqueles que não foram responsáveis pelo aumento das emissões e também aqueles que não conseguem, não têm infraestrutura, capacidade de se adaptar. Se você pegar, por exemplo, Bangladesh e Holanda, 2 países baixos, o nível do mar em um não vai afetar muito. O nível do mar em outro é simplesmente uma catástrofe, né, um aumento do nível do mar. O próximo, por favor. E aí a gente tem outra figura que mostra, isso seria, né, um cenário consistente, né, com o Acordo de Paris, onde a gente vê, né, aqui uma redução drástica, né, do consumo de energia, redução dos combustíveis fósseis, perdão. Ainda vamos ter, né, os combustíveis fósseis sendo utilizados no final do século, mas muito menos. Né? Se fala que o consumo maior desses combustíveis vai se dar nessas próximas décadas, no máximo. Depois começa a cair bastante. Mas essa figura, o que eu quero mostrar também, é o seguinte, que o que a gente está falando, quando a gente comenta, né, de emissão de carbono, é emissão líquida de carbono. Isso também é uma questão importante, ou seja, a gente tem que considerar o carbono que é emitido e o carbono que a gente consegue sequestrar ou manter. Né? Esse balanço que tem que ser zero. Né? Então, esse que é o net zero, né? Que é o balanço que tem que ser zero. E aí a gente tem a redução dos combustíveis fósseis, a gente tem a questão, né, do uso de energia renovável, e a gente tem também as alternativas de sumidouro de carbono, principalmente questão de reflorestamento, sequestro de carbono, que a gente chama captura e sequestro de carbono em minas, em campos, que não estão sendo usados. Então, existem algumas possibilidades. Quanto mais você aumenta esses sumidouros de carbono, mas você poderia, em tese, continuar algumas emissões. Né? E aí entra a questão dessas compensações, e é muito do que se fala quando a gente discute a questão de créditos de carbono. Muitas pessoas, os mais puristas, são meio contrários a isso, porque, de certa forma, isso implica que você pode continuar emitindo. Né? Já que você compensa do outro lado, você continua no seu padrão. Mas é necessário também. Né? Então, acho que é importante a gente ter a compensação, né, via créditos, etc., e a redução nos seus processos e nas atividades econômicas. O próximo. A outra figura, entrando na questão da energia propriamente dita, é quase também quase uma curiosidade, né, para ilustrar a vocês, de que não só a gente fala, e já falamos sobre a questão da eletrificação, a eletrificação e motor elétrico é muito mais eficiente que qualquer coisa a combustão era ineficiente termicamente pelo próprio processo, é uma forma de produzir energia ineficiente, então, naturalmente, a solução passa pela eletrificação, que é baseada também, que passa por ser renovável.
O que eu queria mostrar aqui para vocês são que esses cenários, né, mostrando aumento da eletrificação e aumento da participação de renováveis, antigamente eram coisas vistas só por ONGs, Greenpeace, etc. O que eu estou colocando aí, que as indústrias de petróleo já consideram isso também. Aí a gente tem aí Shell, Equinor, etc. Isso já faz parte também do conhecimento, né, de todas essas grandes indústrias, e estão trabalhando fortemente também na mudança do seu core business, né, dos seus principais negócios. Não há nenhuma que não esteja atuando nessa questão e também, surpreendentemente, na questão que a gente chama de soluções baseadas na natureza, ou seja, naquela outra ponta que é o sumidouro de carbono. Então, todas elas também estão avaliando essas duas alternativas. O próximo, que meu tempo já acabou. Esse eu acredito que seja o último. O que a gente vê também é um aumento grande, né, de investimentos. Aí estamos mostrando investimentos em renováveis, está superando nas outras formas, né, mas são todos associados à transição energética, em bilhões de dólares, e a gente vê que a gente não está aí, né, entre os grandes investidores. A gente não está nessa liderança, o que é, pela própria matriz energética e todos os nossos recursos naturais, mostrados há pouco na apresentação que me antecedeu, a gente não está nesse gráfico, o que também é um absurdo, porque recurso natural, atualmente, é a riqueza de uma economia moderna. Né, virar as costas para essa riqueza que nós temos é a mesma coisa do que, no século passado, a gente virar as costas para os nossos campos de petróleo. É um absurdo. Recurso natural é a riqueza da economia moderna desse século e dos próximos. E negligenciar essa questão climática é perder a nossa chance de estar inserido numa economia global. Vejam aí que toda a economia global está toda olhando para esse tipo de estratégia, é esse caminho que estão tomando, e a gente não liderar, a gente perder esse protagonismo, realmente é uma falta de visão, eu acho que é uma miopia muito grande. Bom, isso era o que eu tinha para falar, eu deixo para debater depois com vocês. Obrigada.